Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Aqueles que eu não vi hoje ainda, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de vocês. Amém? Que vocês possam sair daqui diferentes essa noite. Que vocês possam sair daqui edificados pela palavra. Que vocês possam sair daqui mais convencidos e convictos que Cristo é tudo o que precisamos na vida. Como aqueles que estão nos acompanhando, a gente está dando sequência na exposição do livro de João, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você ainda não abriu. Nós vamos aí tentar caminhar do versículo 1 até o 21, se assim Deus nos permitir. Semana passada, o pastor Wagner, nos 2 últimos domingos, na verdade, ele falou acerca do capítulo 5 de João, né? E nós tratamos ali acerca daquela passagem que Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Alguém lembra disso? Todo mundo familiarizado? Então a gente sabe que o Evangelho é uma carta, então que a gente tem sempre que lembrar do seu contexto para trás, tudo que foi dito, que tudo tem uma continuidade nos capítulos seguintes. Então, a partir do versículo 1 desse capítulo, antes disso eu queria orar, né? A gente deve sempre orar. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. Então, antes da gente iniciar essa leitura, queria que você abrisse o seu coração, porque nós estamos em um dos momentos mais sublimes do culto a Deus, que é onde nós vamos ouvir a voz de Deus. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente entende que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e ela fala diretamente ao nosso coração. Então esse é um momento muito importante para nós, onde nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra. Aviva, Senhor, o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos entender a grandeza da Tua mensagem, com toda a nossa falta de sabedoria, com toda a nossa falta de entendimento. Mas nós entendemos que é o Teu Espírito que fala ao nosso coração. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar, mas que quer ser usado como canal do Teu Espírito, Senhor, com o único propósito, a edificação da Tua igreja e a exaltação do nome do Teu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, a todos aqui essa noite, e que a Tua palavra seja clara aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar. Então, João capítulo 6, né? Nós vamos tentar caminhar aí, se assim Deus permitir, do versículo 1 ao 21. E um ponto interessante, antes da gente começar essa narrativa do capítulo 6, a gente encontra esse relato que nós vamos ler aqui hoje, a gente encontra também esse mesmo relato, esse mesmo episódio, em Marcos 6, Lucas 9 e Mateus 14. Esse relato não foi exclusivo de João. Os outros evangelistas, né, João, Lucas, Mateus e Marcos, também relataram esse mesmo acontecimento que nós vamos ver aqui João relatando. Então, a partir do versículo 1, a gente tem assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades,
Olha só quanta coisa a gente encontra nesse pequeno versículo. A gente tem que entender e relembrar das coisas que a gente já leu. Depois dessas coisas, que coisas que João está falando? Acerca do episódio da cura do paralítico no tanque de Betesda. Então, ou seja, João aqui tu não perdeu o seu raciocínio, que não é um episódio isolado. Ele menciona ainda que depois dessas coisas que aconteceram no capítulo 5, que foi a cura do paralítico, Jesus sendo questionado acerca da sua autoridade, ele atravessou o mar da Galileia, que é Tiberíades. Um ponto interessante aqui, quando a gente vê assim, ele atravessou o mar da Galileia. A gente tem uma visão de mar que a gente conhece hoje pelos mapas geográficos, né? O mar imenso, o oceano Atlântico, Índico, Pacífico, mas quando a gente estuda um pouquinho lá nos mapas que tem lá nas últimas folhas da sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de estudo, a gente vê que o mar da Galileia era um pedacinho de água minúsculo, algo em torno de 14 a 15 quilômetros só. Então, ou seja, tinha um pedaço desse mar da Galileia, é por isso que é muito fácil falar que atravessou o mar. Então, ou seja, Jesus deve ter gastado ali algumas horas para atravessar o mar. Ele estava em Betsaida e atravessou o mar para essa outra cidadezinha, Tiberíades. Amém? Então, esse é o contexto. Ele saiu de Betsaida e foi até Tiberíades. No versículo 2 a gente vê assim, um outro ponto importante aqui, que eu acho que é importante a gente falar, essa cidade de Tiberíades, ela foi fundada por Herodes. Herodes mesmo, o mesmo Herodes que a gente viu que mandou decapitar João Batista, e o mesmo Herodes que estava envolvido na condenação de Jesus. Essa cidade foi fundada ali em torno de 22 anos após o nascimento de Jesus. E esse nome Tiberíades era uma homenagem a um deus grego. Ou seja, é algo bem ali, né, do contexto deles, que uma leitura simples da Bíblia a gente não aprofunda um pouco disso. Mas no versículo 2, dando sequência, ele diz assim: uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Então imagina o contexto. Jesus saiu de Betsaida, atravessou o mar, chegou em Tiberíades e tinha uma grande multidão que o seguia. E por que essa multidão o seguia? Por causa dos milagres e das curas que ele fazia com os enfermos. É muito fácil Jesus ter ganhado seguidores por causa das suas curas. Porque todo mundo quer benefícios, todo mundo quer alguma coisa de Jesus. Mas ninguém o seguia porque ele era o Filho de Deus. Uma das coisas que mais João vai nos falar é que qual é o propósito que João escreveu essa carta? Era revelar para todo mundo que Jesus era o Cristo, ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas essa multidão aqui estava atrás de Jesus, o que João relatou, por causa dos sinais que ele fazia, por conta dos milagres, por conta das curas, e não porque ele era o Filho de Deus. Eles queriam os seus benefícios e não quem ele era. Isso é uma realidade longe da nossa? Não. Quantas pessoas vão para a igreja atrás de uma cura de uma doença, a solução do seu casamento, uma solução financeira, um milagre na sua vida, que seja de qualquer espécie? As igrejas hoje estão lotadas de pessoas que querem os benefícios de Deus e não querem o Deus revelado pelas Escrituras. As pessoas querem ir até Jesus pelo que Ele pode fazer na sua vida e não pelo que Ele já fez. Isso é uma realidade, não é uma particularidade só desse tempo de Jesus. Só a gente olhar para essa realidade evangélica, se é que a gente pode falar que são evangélicos de verdade. As pessoas estão atrás de
benefícios. Elas não querem o negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Elas não querem se arrepender dos seus pecados. Elas não querem abandonar aquilo que elas amam e Deus fala que odeia aquilo pela sua palavra. Isso não é uma particularidade só daquela multidão que estava ali com Jesus. No versículo 4, a gente tem um pouco mais da contextualização do que estava acontecendo ali. João relata para nós assim: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo aquela grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E olha só então, Jesus atravessou o barco com seus discípulos, chegou naquela cidade. Para que chegou, viu aquela multidão, todo mundo atrás dele, por conta desses benefícios, desses milagres que ele podia oferecer a eles. E ele chamou Filipe, que estava com ele, e falou assim: olha só essa multidão, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar esse povo todo? E quando João relata aqui que era a época que estava chegando a época da Páscoa, é que para dar uma ênfase maior no tamanho daquela multidão, porque o povo estava vindo para Jerusalém, o povo vinha de toda a parte para Jerusalém para participar da época da Páscoa. Então, ou seja, tinha gente de tudo em lugar chegando a Jerusalém. E Tiberiades estava a caminho de Jerusalém. E tinha que passar por essa cidade para chegar em Jerusalém. Então, ou seja, tinha uma grande multidão mesmo ali, milhares talvez, a gente não tem um número específico aqui, mas ele olha aquele povo e vai testar Filipe. Fala assim: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar esse povo todo? Porque Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele é Deus e ele já sabia a intenção de todas aquelas pessoas ali e sabia o que Filipe iria responder para ele. Num dos capítulos anteriores aqui de João, a gente vê que Jesus fala com um dos discípulos assim: eu sei o que esse povo tem no coração. Ou seja, Jesus sabia do coração daquela multidão também e de todos os seus discípulos. E isso particularmente deveria nos assustar. Porque Jesus sabe o que se passa dentro de nós. Sabe o que se passa dentro do nosso coração. E, ou seja, será que Jesus está se agradando daquilo que nós temos dentro do nosso coração? Daquilo que Ele consegue ver antes mesmo da gente externar qualquer uma dessas coisas? Isso deveria nos assustar muito. Então, voltando daqui, quando Jesus pergunta isso para Filipe, o curioso aqui é que ele já sabia o que ia acontecer. E ele pergunta para Filipe: aonde que nós vamos comprar pão para alimentar essa multidão toda? O que a resposta de Filipe nos próximos versos é que nos deixa mais intrigados. E é uma reflexão para nós. Olha o versículo 7, o que Filipe respondeu. Filipe responde: nem mesmo os 200 denários de pão seriam suficientes para cada um receber um pedaço. Ou seja, Filipe interpretou aquela pergunta de Jesus de modo literal. Imagina uma grande multidão igual está ali. Assim, como é que compra pão para aquele povo todo? É certo que talvez alguns estudiosos dizem que nem mesmo aquela cidade de Tiberiades tinha capacidade de fazer tanto pão naquele momento para alimentar aquela multidão toda. Ou seja, e um ponto interessante aqui é quando o Filipe diz aí, não sei se na sua tradução talvez está um pouco diferente, mas ele diz aqui 200 denários. Os denários era a moeda da época. Ou seja, esses 200 denários que ele diz era como se fosse o valor de uma diária de trabalho. Então, ou seja, uma pessoa que trabalhava
naquele dia, seja pelo campo, na agricultura, aonde fosse, ela recebia 200 denários. Hoje, alguém que é diarista hoje recebe um valor na nossa moeda aí, 100 e poucos, 200 reais, né? Vai saber o que é, mas naquela época seria 200 denários. E, ou seja, do que ele disse? Nem os 200 denários, ou seja, era o que talvez ele tinha no bolso, era o que ele tinha, nem os 200 denários que eu tenho, Senhor, é capaz de comprar pão para alimentar esse povo todo. Mas Jesus queria testá-lo justamente por conta disso, porque Jesus estava para fazer algo ali extraordinário, queria mudar a vida de todos que estavam ali. E ele tinha visto em Filipe que Filipe não tinha entendido o que ele queria fazer. Ele lhe fez justamente essa pergunta retórica para Filipe, porque sabia que Filipe não tinha entendido o que estava para acontecer ali. E a partir do versículo 8, a gente entende um pouco mais sobre isso. Olha só. Aí ele diz assim, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso aqui para tanta gente? E disse Jesus: e faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram. Eram quase 5.000. Então, ou seja, Jesus ouviu a resposta de Filipe, que eles não tinham dinheiro, e um dos discípulos ali, chamado André, chegou perto deles com uma outra pessoa. Nessa tradução aqui diz um menino, talvez em outra tradução diz um rapaz, um homem talvez. Chegou com ele e falou assim: Senhor, esse homem aqui, esse menino, esse rapaz, ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, aquela pessoa estava ofertando aquele alimento para dividir para todo mundo. Alguns estudiosos sustentam que aquilo ali foi uma oferta desse rapaz até Jesus. Alguns estudiosos sustentam isso. O texto não deixa claro, mas é como se fosse. Então, mas ele diz assim, mas é tão pouco para tanta gente, né? Mas o que é isso para tantas pessoas? Então Jesus começa a fazer aquele algo maravilhoso. E façam com que todos se assentem no chão, pois havia muita relva. Quando a gente aprofunda um pouco mais nisso aqui, relva, talvez em outra tradução, talvez seja grama, ou mato, ou vegetação, alguma coisa assim. Quando a gente entra um pouco mais, a gente vê que aquela região só era possível ter essa vegetação ali naquele local, porque era primavera. Então, ou seja, aquela situação ali, naquele momento, era primavera, por isso daquela vegetação, o mato estava alto e seria confortável para todo mundo se assentar. Então, ou seja, Jesus procurou em todos os meios mais agradáveis para receber aqueles 5.000 homens ali. O texto diz aqui que eram 5.000 homens, mas a gente não sabe quantas crianças, quantas mulheres tinham. Então, ou seja, naquele contexto judeu, a contagem era somente dos homens, era somente masculino. Mulheres não entravam nessa contagem. Então, ou seja, imaginando aí, talvez que todos os homens eram casados, 10.000 pessoas, algo parecido com isso. Então, ou seja, Jesus estava para realizar ali algo diante de mais de 5.000 pessoas. E o que isso mostra para nós? A gente já sabe o que vai, né? O que vai acontecer, mas um ponto interessante é que lá em Marcos 6, Marcos 6, 39 a 40, diz assim: então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. E eles fizeram repartindo em
grupos de 100 e de 50. João não relatou isso, não achou importante falar isso, que ele separou em grupos de 100, de 50, talvez para ficar mais organizado. A gente não sabe por que João não relatou, mas é um ponto interessante que Marcos falou a respeito da mesma passagem, da mesma situação, mas que não modifica o contexto. E no versículo 11, dando sequência, João relatou assim: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, do que sobraram do que tinham comido. Jesus pegou 5 pães e os dois peixinhos e alimentou essas 5.000 pessoas. Talvez uma das coisas, um dos milagres que é relatado na Bíblia, que mais enche-nos os olhos, porque ele matou a fome de 5.000 pessoas. O texto diz aqui de 5.000. E isso mostra para nós o que Jesus quis mostrar para Filipe. Ele perguntou para Filipe como que iria alimentar aquelas pessoas, como que ia conseguir pão para todas aquelas pessoas, alimentar aquele povo todo. Isso só mostra para nós aquilo que já é claro, que Jesus já tinha dito. Para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Essas mais de 5.000 pessoas, Jesus fez algo extraordinário diante deles e mostrou para eles mais uma vez que ele era o Filho de Deus. Aquelas pessoas estavam atrás de Jesus justamente por conta desses sinais, porque eles sabiam que ele poderia saciar a fome e a sede deles, poderia curar as doenças e as enfermidades deles. Eles não estavam atrás de Jesus por causa de que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que iria tirar o pecado do mundo. Eles estavam atrás de Jesus por causa dos benefícios que Jesus poderia dar para eles. E Jesus era amoroso e é amoroso demais a negar o pão da vida para cada um. Jesus alimentou eles ali com o pão material para saciar a fome, mas a todos aqueles que creram que ele era o Filho de Deus, os alimentou com o pão da vida, que era ele mesmo. Saciou a fome e a sede eterna de todos eles. Isso aqui que ele realizou, de transformar, de alimentar os 5 pães e 2 peixes, era coisa pequena. Jesus iria receber a ira de Deus para pagar o pecado do mundo. Jesus iria, durante toda a história, transformar o coração pecador do homem em um coração de carne que sabia amar e reconhecer que ele era o Filho de Deus. Isso é um milagre muito maior do que alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Dando sequência no versículo 14, João relata assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: és verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que eles estavam para vir com a intenção de fazê-lo virar rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Tem um ponto muito interessante aqui nesses
2 versículos que nós lemos agora, o povo viu aquele sinal maravilhoso que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentou aquilo ali. O povo viu e reconheceu que Jesus era realmente um profeta. Mas eles estavam esperando um profeta do qual Moisés já tinha falado. Nós já falamos disso aqui, nós vamos tocar aqui nesse ponto de novo. E verdadeiramente eles reconheceram que ele era esse profeta. Mas Jesus não era somente o profeta, Jesus era o Filho de Deus. E que promessa que é essa que esse profeta viria? Lá em Deuteronômio 18, diz assim: eu farei que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, cuja na sua boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo que eu ordenar. O povo tinha essa promessa que do meio do povo viria alguém igual Moisés. Viria uma espécie de um outro Moisés. E nesses sinais que Jesus estava fazendo, o povo enxergava e pensou: opa, esse é o profeta da promessa. Aquele que Moisés disse que viria. Aquele que se levantaria no meio de nós e que falaria aquilo que o Senhor dissesse. Só que essa promessa não era sobre Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Não era esse simples profeta que eles estavam esperando. E quando ele, na sequência do versículo, que ele fala que Jesus ficou sabendo dessa intenção deles, que eles queriam torná-lo rei. Mas eles queriam que tornasse rei de quê? Rei de Jerusalém. Um rei ali para os livrá-los da escravidão, para fazer eles prosperarem, para fazer aquela terra abundar, para fazer tudo de bom ali naquele lugar. Mas tudo de bom materialmente. Eles não queriam um rei conforme Jesus é. Um rei que iria livrá-los da escravidão, mas da escravidão espiritual, da escravidão do pecado. Esse rei que eles estavam esperando, que queriam forçar Jesus a ser, não era o rei do qual Cristo foi enviado a ser. E quando Jesus descola sobre isso, acontece o quê? Ele se retira dali mais uma vez e vai para o monte. Ele saiu do meio daquele povo, do meio dos discípulos, do meio daquela multidão e se retirou para não ser forçado a se tornar rei. E quando nós olhamos para isso aqui, a gente vê algo até mesmo dos nossos dias. O povo queria esse rei terreno, um rei que saciasse as vontades materiais deles. Nós temos a facilidade de imaginar um Jesus que satisfaça todas as nossas vontades. Um Jesus que permita nós vivermos de qualquer modo, do modo que nós queremos viver, e nós criamos esse Jesus que permite esse nosso modo de viver. Mas Jesus estava predestinado a ser um rei eterno, um rei que tiraria-nos da escravidão espiritual, um rei que nos tiraria da escravidão do pecado. E era esse Jesus, e é esse Jesus que nós proclamamos, e é esse Jesus que nós adoramos, e é esse Jesus que nós exaltamos aqui todos os dias. Porque é esse Jesus, o Filho de Deus, o Messias, que pagou pelos nossos pecados e que nos garantiu, que nos dá a esperança da vida eterna. Amém? No versículo 16, na sequência, ele diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado porque soprava um vento muito forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus
lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Então olha só que interessante que a gente tem que contextualizar isso aqui para não perder um pouco desse ponto geográfico. Então a gente tem aqui no versículo 16 dizendo assim: ao final do dia os discípulos de Jesus desceram para o mar. Ou seja, os discípulos estavam com Jesus lá naquele monte onde todo mundo sentou, o milagre aconteceu, o povo queria forçar Jesus a ser rei e Jesus saiu de perto deles. Então os discípulos desceram para o mar rumo a Cafarnaum, que estava no caminho deles, e já estava no escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Por quê? Porque Jesus tinha se retirado. Jesus estava fora ali desse contexto ali naquele momento. Jesus se aproximou e João relata para nós aqui que o mar começou a ficar furioso, né? Um vento muito forte, talvez a embarcação balançando demais e tudo, e eles já tinham navegado 5 ou 6 quilômetros, até que Jesus veio até eles andando sobre o mar. É algo formidável, né? Ninguém anda sobre as águas sem Deus. E se esse Deus, ele tiver o controle sobre aquelas águas, a gente sabe que Cristo é o Senhor do céu, da terra e do mar. Ele tem o controle absoluto sobre tudo, né? Mas um outro ponto interessante acerca desse relato que a gente leu aqui agora, Marcos também relatou para nós lá no capítulo 6, que ele diz assim, a partir do versículo 45, ele diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos atravessassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, a caminho de Betsaida, que é também na mesma direção de Cafarnaum que a gente deu. Enquanto ele se fugia da multidão. E tendo despedido da multidão, ele subiu ao monte para orar. E ao cair da noite, o barco estava em meio mar e Jesus estava sozinho em terra. João relata para nós aqui que Jesus saiu para se ausentar. Mas Marcos relata, eu acho isso interessante, que Jesus se retirou daquela multidão e foi orar. Isso é um ponto importantíssimo para nós, que às vezes a gente tem a pequena ideia de achar que Jesus, por ser Deus, ele não precisava de orar. Ele não orava. E nos muitos relatos bíblicos que a gente tem, Jesus orava muito. Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado na terra. E se ele orava, que era o único homem santo e perfeito da terra, por que nós não vamos orar? Pecadores totalmente depravados, homens que só querem os nossos deleites. A gente busca somente aquilo que a gente quer. A gente busca aquilo que o nosso coração quer. E vocês imaginam, eu já falei isso aqui uma vez, só abrir um parênteses aqui. Imagina se em algum momento da vida, por alguns minutos, Deus tirasse o controle absoluto que Ele tem sobre o mundo, entregasse o mundo ao seu próprio controle. Imagina você por alguns minutos, não vou falar nem dias, nem horas, alguns minutos, você tivesse o total controle sobre a sua vida. Em questão de segundos, nós seríamos consumidos. Porque o nosso coração quer isso. O nosso coração quer as coisas mais perversas. Se a justiça de Cristo não estiver habitando em nós. E se nós não estivermos com o sangue de Cristo derramado sobre nós, nós vamos viver uma vida completamente mundana. Nós, tendo
o sangue de Cristo sobre nós, nascidos de novo, regenerados, crentes em Deus, a gente já se perde nisso. Imagina nós totalmente ausentes da presença e da graça de Deus. Isso vale essa reflexão para nós. Então, quando Jesus se retirou para orar, é porque ele tinha essa necessidade. E nós temos a necessidade de orar a todo instante. É por isso que a Bíblia é categórica em dizer de orar sem cessar. Nós não podemos nos apartar disso. Porque toda vez que a gente deixa de orar, a gente perde comunhão com Deus. E se nós perdermos a comunhão com Deus, nós estamos sob o nosso controle, sob o nosso arbítrio. E a pior escolha que nós podemos fazer é viver sobre a influência do nosso coração. Amém? Então, quando a gente tem aqui esse relato de que Jesus saiu para orar, né, que João não relatou, mas Marcos deixou esse ponto interessante aqui. Outra coisa que só sobre esse relato aqui dessa que eu acho interessante a gente ver, os discípulos navegaram aqui, João relatou algo em torno de 5 a 6 quilômetros. Às vezes na sua Bíblia, não sei qual tradução que você está usando, talvez pode aparecer aí que 25 a 30 estádios. Acho que a tradução mais antiga tem isso. Essa medida de estádios, essa medida de 25 a 30 estádios, era uma medida grega. Era medida a distância realmente de um estádio de esportes grego, onde eles tinham aqueles eventos gregos. Então, esses 25 a 30 estádios era essa medida que o povo tinha, que conhecia aquilo ali. Então, a partir do versículo 20, a partir do versículo 19, no final dele, ele diz assim, que Jesus andou sobre as águas e chegou até o barco e os discípulos ficaram com medo. O importante disso aqui é que a gente vê que os discípulos não reconheceram Jesus. Jesus veio andando sobre as águas até eles e eles não reconheceram. Em outra tradução, tem lá em Marcos, ele diz assim, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante deles. Eles, porém, o vendo andar sobre as águas, pensaram se tratar de um fantasma, e começaram a gritar. Marcos relatou isso acerca do mesmo acontecimento. Isso está lá em Marcos 6, 48 a 49, se você quiser ler isso depois. Então, ou seja, Jesus veio sobre as águas até o barco, os discípulos não reconheceram e acharam que ele era um fantasma. O que isso mostra para nós, que a gente aprende com esse texto aqui? Primeira coisa, os discípulos sentiram medo naquela situação porque eles não reconheceram Jesus. A falta de Jesus na nossa vida causa pânico, causa medo. Porque quando estamos firmados em Jesus, quando temos a plena certeza que Ele está no controle da nossa vida, qualquer adversidade, por maior que ela seja, ela não vai tirar o chão dos nossos pés. Porque nós temos em Cristo a certeza e a esperança da vida eterna. Então, aqueles discípulos naquele momento, Jesus aqui apontou para uma situação lá em Filipe, quando ele perguntou a Filipe como é que eles iriam conseguir pão. Filipe não tinha esperança que Cristo iria fazer algo surpreendente. Ele falou com Jesus, os 200 denários que a gente tem, não dá para comprar pão ali. Não tem dinheiro suficiente para isso. E agora que no barco, ele
Jesus veio andando sobre as águas. Ou seja, se Jesus tivesse vindo nadando, poderia ser um homem qualquer, vindo até isso. Mas Jesus veio andando sobre as águas. Ninguém faria isso. Somente o Filho de Deus, somente o Deus que tem o controle absoluto sobre as águas poderia caminhar sobre as águas. Ou seja, Jesus veio andando até eles e eles não o reconheceram. Ou seja, Marcos relatou que eles acharam que era um fantasma e começaram a gritar. Imagina Jesus olhando para eles. Não é possível, vocês passaram o dia inteiro comigo e não estão me reconhecendo. Esse tempo todo nós juntos e vocês não me conhecem. Então, essa é a situação se a gente trouxer nos nossos dias. Jesus chega e a gente tem um relato que quando Jesus chegou no barco, eles o receberam com alegria. E o barco chegou ao destino, e o vento cessou, o mar se acalmou. Jesus controlou tudo ao redor deles. Jesus tem o poder tanto do céu, da terra e do mar. É isso que ele quis mostrar para nós aqui nessa situação. E quando a gente olha lá em Marcos 6, eu estou abrindo muito para Marcos aqui, só para trazer esse plano de fundo, João relatou ali bem objetivamente, mas Marcos deu mais detalhes, isso Lucas também. E lá em Marcos 6, continuando, ele diz assim: pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu do mar para o barco para estar com eles. E o vento cessou. E todos ficaram perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Olha só o que Marcos contrastou aqui de João. Os discípulos não tinham entendido o milagre que Jesus tinha acabado de fazer naquele dia. A multiplicação dos pães, alimentando aquela multidão. Mais de 5.000 pessoas ali reunidas, e Jesus com 5 pães e 2 peixes alimentou todo mundo. Os discípulos não tinham entendido aquilo. Por causa de quê? Do seu coração endurecido. Filipe mostrou que o coração estava endurecido quando João relatou para nós que Jesus fez uma pergunta para testá-lo. Assim, como é que nós vamos alimentar essas pessoas? Nosso dinheiro não vai dar para comprar pão para todo mundo. E como que Jesus viu que o coração deles estava endurecido novamente? Quando ele andou sobre as águas e chegou até o barco e ninguém o reconheceu. Só quando Jesus se revelou a eles que eles o reconheceram. Jesus falou: coragem, sou eu que cheguei, sou eu que estou aqui. Isso mostra para nós um outro ponto interessantíssimo, que é uma doutrina bíblica, que ninguém conhece Jesus se ele não vier até nós. Se Jesus não se revelar para nós nunca o vamos conhecer verdadeiramente. O coração dos discípulos que estavam caminhando com ele, vendo aqueles milagres, ouvindo coisas maravilhosas a todo tempo, se o coração deles estava endurecido, imagina o nosso. Imagina nós que só temos relatos bíblicos pelas Escrituras. Se Cristo não vier até nós nunca saberemos quem Ele é verdadeiramente. O pessoal pode pegar a Bíblia e ler de Gênesis até Apocalipse. Ela vai ter relatos históricos, ela vai conhecer algumas histórias, ela vai achar que tem coisas absurdas, como um homem passar 3 dias na barriga de um peixe. Ela vai achar coisas absurdas, um homem caminhar sobre as águas.
pães e peixes se multiplicarem, alguém ressuscitar, mas ela nunca vai ter, se o Espírito de Deus não vier até ela e quebrar o coração, ela nunca vai ter a ciência de que esse homem é o Filho de Deus. Ela nunca vai reconhecer que esse homem é o Messias da qual foi prometido. O que traz para nós esse texto de aplicação prática? Veja, nós podemos cantar, nós podemos tocar, nós podemos pregar, nós podemos ofertar, nós podemos viver esse momento social maravilhoso e Jesus pode não nos conhecer. Nós podemos estar aqui essa noite e não conhecermos verdadeiramente Jesus. Os discípulos estavam com ele, tinham um coração endurecido. Jesus andou sobre as águas diante dos olhos deles e eles não reconheceram, acharam que poderia ser um fantasma ou qualquer outro homem. Essas práticas religiosas que nós fazemos não dizem nada sobre o nosso coração. Não dizem nada. A gente pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e nunca ter nascido de novo. E nunca ter experimentado um arrependimento verdadeiro. E nunca ter experimentado reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Nós corremos o risco muito grande de deixarmos de ser cristãos e nos tornarmos religiosos. É um risco que qualquer um de nós corre. Onde as nossas práticas podem dizer para o nosso social quem nós somos. Mas nada disso diz para Deus quem nós somos. Porque Deus olha para nós hoje e Ele só nos reconhece como meu filho se Ele olhar para dentro de nós e ver a justiça de Cristo em nós. Nós só estamos diante de Deus como filhos de Deus, adotados, nascidos de novo, se o sangue de Cristo foi derramado sobre as nossas vidas. E se o nosso coração de pedra se transformou em coração de carne. Se nós não somos filhos de Deus, é duro, mas a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. E aquele que está em rebeldia contra Deus está sob a ira de Deus. E essa ira será derramada. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados e garantiu-nos a vida eterna. A todos desse mundo? Não. João 3 diz que aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não crê está em rebeldia. E sobre ele está a ira de Deus. Que nós possamos refletir sobre esse texto hoje. Uma passagem muito conhecida, né? De uma interpretação não muito complicada, mas que traz para nós que os discípulos andaram com Jesus, caminharam com Ele e tinham o coração endurecido. Esses discípulos não reconheceram Jesus, não deram a Ele, não entenderam que Ele tinha o poder total sobre todas as coisas e que Ele era o Filho de Deus. E nós podemos estar aqui dentro hoje com uma visão rasa de quem o Cristo é. E que nós possamos nos voltar para Deus com o coração aberto e pedir perdão dos nossos pecados. Porque se Ele tiver misericórdia de nós, Ele vai revelar Cristo verdadeiramente como Ele é no nosso coração. E nós podemos enxergar esse Cristo como aqueles discípulos dentro do barco, a hora que o barco se acalmou, o mar cessou, o vento parou e eles se alegraram com a presença de Cristo. Que nós possamos nos alegrar
essa presença de Cristo. Porque nós, como o pastor Wagner iniciou falando aqui, a alegria da nossa vida é estar na presença de Cristo. Porque Cristo é a nossa única fonte de alegria, é a nossa única fonte da verdade, é a nossa única fonte de esperança. Que essa seja uma verdade para mim e para você nessa noite. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graça. Nós acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor, acabamos de ouvir os teus relatos, aquilo que o Senhor permitiu os autores nos revelarem a nós. Nós entendemos, Senhor, que a tua palavra é a verdade, que ela revela a grandeza de quem Cristo é. Essas verdades eternas serão consumadas. Aviva, Senhor, o nosso coração a nos alegrarmos nessa verdade, a buscarmos, Senhor, entendimento exclusivamente em Ti, por intermédio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, olhar para a Tua palavra, conhecer Cristo Jesus, Cristo prometido, Cristo Messias, Cristo único Salvador e Redentor dos nossos pecados, que garante-nos a vida eterna. Que nós possamos, Senhor, diariamente buscar contar